A graça e a paz a todos que têm me acompanhado aqui pelo canal. Estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês as Bíblias que eu mais utilizo no meu dia a dia, nas minhas leituras. Um inscrito nosso aqui do canal, ao ver um vídeo meu sobre a Bíblia, Herança Reformada, me fez uma pergunta se haveria necessidade de comprá-la. Bom, irmãos, nós não precisamos de todas as Bíblias de estudo disponíveis no mercado hoje. Existem muitas Bíblias com várias finalidades e o que você precisa é uma Bíblia de uso padrão, uma Bíblia que você vai estar familiarizado com ela. Eu, particularmente, utilizo estas duas Bíblias, a Bíblia Anotada e a Bíblia Shed, como Bíblias padrão para os meus estudos. E com as demais Bíblias, eu vou acrescentando aqui as notas, então, a estas Bíblias. Eu tenho várias Bíblias de estudos aqui, mas essas duas são as que eu mais utilizo no meu dia a dia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Anotada do Bispo Hilly. É uma Bíblia muito antiga. Eu comprei ela em 1995, então está aí em dezembro, né? Está batendo aí quase 30 anos. Tá muito. Já fiz um vídeo aqui sobre ela, com Bíblia padrão, tá bem acabada, mas é a Bíblia que eu gosto. É o texto que eu tive os primeiros contatos, então é o texto que está mais vivo na minha mente. E eu continuo lendo sempre o texto dela, que é a Almeida Revista Atualizada de 1993. Tenho a NAA, tenho outras versões, mas eu utilizo esse texto aqui para os meus estudos, as minhas leituras. E também para quando eu for dar um estudo ou uma pregação, será sempre esta Bíblia, porque aqui eu tenho as minhas anotações. Aí entra uma questão também que eu vi há alguns dias aí, alguns meses atrás, sobre se deve riscar a Bíblia ou se não deve riscar a Bíblia. Como eu disse, irmãos, eu comprei essa Bíblia em 1995. Naquela época não havia os recursos que nós temos hoje. Eu lia essa Bíblia com um dicionário Globo imenso para poder estar ali verificando aquelas palavras que eram desconhecidas para mim. Então eu risquei muito a minha Bíblia. Então todas as palavras eu colocava aqui no dicionário, abria aquele dicionário Globo e ali então eu classificava a palavra, como vocês estão vendo, áspide, substantivo feminino, e aí pequena cobra venenosa, e eu anotava na borda aqui, na lateral. Isso está em toda a minha Bíblia. Eu riscava mesmo, eu lia e fazia riscava e colocava aqui. Mas por que que eu fazia isso? Naquela época não tinha o dicionário digital, não tinha a internet. Nós tínhamos a Bíblia e poucas Bíblias de estudo. Nós tínhamos a Bíblia Thompson, que era muito conhecida, a Bíblia Vida e a Bíblia Anotada. Mas a primeira Bíblia que eu adquiri foi anotada. E aqui é que eu fiz a maior parte de meus resumos, de meus rascunhos. Então ela é toda riscada. Ela e a Bíblia Shed. Então, assim, não recomendo que se risque todas as Bíblias que você adquire. Você tem adquirido aí para estar estudando. Mas aquela Bíblia padrão, aquela que você está familiarizado, que você está estudando, essa sim, faça suas anotações, risque, porque servirá mais tarde. Até, para mim, eu acho que é até uma questão de memorização também, o auxílio no aprendizado da palavra. Então, ela está toda riscada, do começo ao fim, tem rabiscada, riscada, né? Bíblia anotada, e assim eu fui construindo ao longo do tempo aí os meus, o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu na Bíblia. Olha,
Olha para vocês verem aqui um texto de Gênesis, capítulo 37, a história de José. Todo mundo conhece a história de José. Esse texto eu já li, preguei algumas vezes nele. E eu tenho diversas anotações. Cada chave dessa aí para mim traz um significado. Cada palavra anotada tem um significado aqui. Eu consigo apresentar a história melhor assim. Então é a Bíblia de recurso que eu utilizo. Tá vendo? A leitura de cada livro, na transição, as minhas anotações do Novo Testamento, as chaves bíblicas que eu vou anotando, e assim está ela. Segunda Crônicas, capítulo 20, texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo aí, de Josafá. Dei vários estudos, preguei muitas vezes nesse texto. Ele está muito aí bem, ele está bem riscado mesmo, com chaves, tá? Onde eu leio o texto. Inclusive, eu leio o texto sempre antes da história, o texto que eu estou preparando o sermão, e após ele também. Eu preciso conhecer o contexto inteiro para afunilar aqui a história, para poder estar aqui trazendo o texto como ele é. Então aqui eu tenho uma divisão muito importante da, da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Então cada chave dessa é a transição de um pensamento, tá? Que quando ele tem medo, ele recorre à oração e às promessas e ao povo. Aqui nós já vemos um outro apelo ao poder de Deus e a ação de Deus aqui embaixo, aqui, através do Espírito Santo, e consequentemente aqui eles indo para a batalha juntamente com o povo, certos de que Deus estava os guiando e lhes dando a vitória. Então, assim está a minha Bíblia, Salmos, Provérbios, toda a Bíblia está riscada, está rabiscada com as principais palavras, as palavras que eu não conhecia, e na época eu ia construindo o conhecimento dessa forma. O Novo Testamento também, todo ele. Então, a minha primeira leitura foi exatamente assim. Eu fiz a primeira leitura da Bíblia com um dicionário Globo ao lado. Palavra a palavra. A leitura foi muito demorada, palavra a palavra. Eu ia consultando, anotando, para poder, e assim eu ia exercitando, então, a minha memória. Não é hoje como a gente usa o Kindle aí, né, o leitor digital. Você clicou na palavra, já aparece o significado. Tá muito fácil mesmo, tá? Epístola de Romanos é uma epístola que eu particularmente gosto muito. Olha, ela está muito, mas bem frisada, arriscada nas transições. E o texto da Bíblia anotado é um texto muito bom, muito dividido. É um texto fácil, tá? É um texto que nos faz entender facilmente, porque o autor aqui ele dividiu os capítulos nos seus pensamentos, né? Um exemplo aqui do capítulo 4 que ilustra, ele colocou como uma ilustração da justiça: a fé de Abraão era independente das obras, e ele vai começar a colocar aqui os tópicos: a fé de Abraão era independente das circunstâncias, a fé de Abraão era independente da lei, a fé de Abraão estava em Deus. E aqui no 5 ele já começa com os benefícios da justificação e vai detalhando assim. Então a Bíblia é bem fácil mesmo. Essa é a Bíblia que eu utilizo no dia a dia, que eu risco e que eu recorro quando eu preciso, tá? É uma Bíblia que tem as minhas principais anotações nela aqui. As principais anotações de aprendizagem e de estudo. Uma Bíblia muito usada mesmo. Então ela está muito bem surrada aqui, a capa destruída. E é que eu utilizo. É a melhor Bíblia? Para mim, foi a melhor Bíblia na época que eu comprei. Entre a Vida, Thompson e a Anotada, no início da minha fé, foi a melhor Bíblia para mim. Hoje nós temos muitas Bíblias disponíveis. Você pode escolher uma e ter ela como uma Bíblia padrão para você aí. Olha essa mensagem aqui. 2 Pedro capítulo 3 foi a primeira mensagem que nós pregamos ali em 96, tá? E ela tá foi uma passagem muito aqui riscada, né? Bem
fiz o meu resumo praticamente nela aqui. Tá? Olhei para vocês verem. E assim ela está, do começo ao fim. Tá? E a Bíblia que eu uso também é a Shed, porque a Shed tem uns pensamentos aqui interessantes da editora Shed. Então ela também é uma Bíblia que eu utilizo bastante. Tá? Só que ela não está tão rabiscada quanto a anotada, mas eu tenho as minhas anotações nela aqui também. Bastante anotações mesmo que eu fiz nela aqui. Olha aí, a Epístola de Colossenses. Aproveitei o espaço que eu tinha aqui para poder fazer as anotações de acordo com a introdução do livro aqui e fui construindo. Ah, Marcos, mas você faz sempre assim suas mensagens? Não. As minhas mensagens, elas são em esboço. Eu estudo o texto e faço os esboços, como esse aqui. Entendeu? Está muito bem feito aqui. Mas eu tenho o costume, o hábito também de fazer os meus resumos na Bíblia, para que não se perca ali quando estiver expondo a palavra, tá? A Bíblia anotada, a Bíblia Shed é interessante que no finalzinho dela aqui, a gente tinha uma parte dedicada ali para exatamente isso, fazer as suas anotações. E aqui então eu fiz muitas anotações aí de sermões de outros pastores que eu ouvi na igreja, né? Na época. Então, essa parte dedicada eu fui anotando aqui e é onde eu recorro algumas vezes para poder estar aí visitando ela, vendo a Bíblia, tá? Então, assim, no meu ver, tá? Respondendo aí, você ter um texto padrão, texto que lhe é familiar, e a Bíblia que você tem, a sua primeira Bíblia, onde você começa os seus estudos e aprofundamento, essa sim você pode estar é, rabiscando, escrevendo. Isso é um exercício do estudo, né? A gente aprende assim, não só por ler, mas por rabiscar, por frisar, porque quando você precisar, ele já vai estar frisado, tá? E uma coisa que nos ajuda muito também na Bíblia, quando eu estou estudando ela, é sempre observar a transição de cada texto através das conjunções. Então a conjunção é muito importante para ter ali uma coerência, uma coesão do texto. Então as conjunções eu sempre observo muito elas quando estou estudando a Bíblia, quando estou preparando um texto. É onde a gente vê as transições e o argumento, né? Qual é, pois, enquanto aqui, que se conclui. Você vê isso em toda a Bíblia, que pois, e aí por diante. Essa é a razão, é a movimentação do argumento do escritor bíblico. Que diremos, pois, agora, pois. Então, sempre bom observar isso na Bíblia. Então, dois questionamentos. Primeiro, é a, ter a Bíblia, né? Não precisa ter todas as Bíblias. Eu acho que é, é um gasto muito excessivo e às vezes você não vai utilizar, mas ter uma Bíblia que você goste dela. E algumas aí, uma ou duas ou três, que você possa estar tendo como apoio para os seus estudos. E a Bíblia que você tiver, aquela que lhe é familiar, você pode, então sim, eu acredito estar frisando ali. Quando você está lendo e vem em sua mente um entendimento claro, às vezes está com a caneta, já frisa logo ali, já coloca o entendimento ali, para que você não perca, e assim você aprende o texto. Tá? Quando ele se revela diante de você, você está lendo e de repente se depara com o texto e ele se abre na sua mente, se revela ali e você tem um entendimento. Anote, se não tiver um caderninho próximo, andando com a caneta, anota na Bíblia mesmo, porque ali é algo que lhe veio, um particular, um entendimento aplicado aí pela o trabalhar do Espírito Santo na vida. Tá, é um vídeo um pouco longo aqui, mas falando sobre Bíblias de estudo, tá? Bíblia de estudo aí, mais é, familiar, que você tem um apego, que você goste, e se deve escrever ou não. Sim, escreva, anote. Tá? Esse
texto. Esse vídeo ficou longo, não é um vídeo assim com um roteiro, é um vídeo mesmo assim, um bate-papo, uma conversa com vocês aqui, mostrando aqui as minhas experiências no estudo da Bíblia ao longo dos anos. Espero que ajude vocês de alguma forma, tá? E assim eu peço que você deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Fique na paz e que Deus te abençoe.